Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções, trazendo vídeo novo na área em nosso canal do YouTube da J Soluções, que é um tema muitíssimo relevante. Vamos falar aqui sobre ICMS, substituição tributária versus Simples Nacional. Será se realmente as empresas do Simples têm que recolher o ICMS por substituição? Mas antes, não se esqueça de inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão os nossos vídeos e dar um joinha, dar um like para a gente compartilhar esta informação. Muito bem, gente. Empresa do Simples Nacional recolhe ou não recolhe ICMS através da substituição tributária? Eu vou estar trazendo aqui evidências na nossa legislação que sim, recolhe, tá certo, gente? Não depende do regime tributário, se é regime de apuração normal ou regime do Simples Nacional, recolhe sim ICMS e substituição tributária. Mas tu vai dizer, Albert, recolhe? Beleza, e qual a fundamentação disso? É isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Em primeiro lugar, a Constituição Federal, artigo 146, ele fala: cabe à lei complementar estabelecer as normas tributárias, definição de tratamento tributário para MEPP. Muito bem, a própria Constituição Federal determinou que a lei complementar pode estabelecer regras para as micro e pequenas empresas, beleza? Aí daí existe uma lei complementar, que é a Lei 123 de 2006, que é a Lei Geral do Simples Nacional. A Lei Geral do Simples Nacional, para quem trabalha nesse regime tributário, essa Lei 123 é a regra estabelecida sobre as empresas do Simples. E lá no artigo 13 fala lá que o recolhimento na forma deste artigo, não exclui a incidência nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária. Ou seja, é bem claro, gente, não exclui, ou seja, a própria legislação complementar, ela aí, nesse caso, não está determinando que é uma exceção. Então, nesse caso específico, a Lei Complementar 123, que é a Lei Geral do Simples Nacional, autoriza, sim, a substituição tributária. Mas, Albert, como é então? A gente já sabe que a Constituição Federal, Lei Complementar, e como é que rege as normas da substituição tributária. Eu já falei bastante aqui no canal da J Soluções que, principalmente, o convênio 142, que é o convênio que estabelece as regras gerais de substituição tributária e antecipação tributária, traz normas importantíssimas. E eu trouxe algumas delas aqui em relação ao Simples Nacional e em relação, lógico, à substituição tributária. Lembra aqui que o nosso tema é esse conflito. Empresas do Simples recolhem o ICMS através da substituição? Muito bem. A cláusula terceira, gente, ela fala que este convênio se aplica a todos os contribuintes do ICMS, optantes ou não pelo regime do Simples Nacional. Ou seja, matou a charada. O convênio 142, que é a regra geral da substituição, estabelece, sim, que inclusive as empresas do Simples Nacional, ou não, né, estabelece as regras da substituição tributária, certo? Dentro do convênio 142. Então, estou trazendo desde a Constituição, determinando até lei complementar os convênios, fala que sim, que as empresas do Simples também recolhem através de substituição tributária ou ICMS. Mas, Albert, existem regras específicas para as empresas do Simples em relação ao nosso tema, em relação à substituição tributária? Sim, gente, existe, certo? E eu vou trazer aqui informações importantes que vai caracterizar a diferença do regime de apuração normal para o regime de substituição tributária. Em primeiro lugar, gente, a gente sabe que o ICMS, né, existe uma cadeia produtiva, desde o processo lá da mercadoria, da industrialização, a comercialização do varejo, no atacado até o consumidor final. Lembra que a substituição tributária, só recordando aí, eu sei que a gente já discutiu bastante aqui, a substituição tributária é uma normativa atribuída a uma terceira pessoa para a apuração e recolhimento do ICMS para o estado de destino onde está sendo enviado esta mercadoria, onde vai ser consumida, lembrando que são mercadorias para revenda, certo? Então, nesse caso específico, uma empresa qualquer lá, uma indústria do Simples, ou um cliente nosso aqui, uma empresa nossa aqui que comprou para revender do Simples Nacional, tem que respeitar as regras também da substituição tributária, certo? Por exemplo, quais são essas regras, gente? Primeiro, crédito. O crédito que você vai utilizar é o crédito da operação própria.
vai dizer, Albert, uma indústria lá em São Paulo, que é do Simples, ela não paga a alíquota interestadual de 7%. São Paulo para o Amapá, a alíquota interestadual é 7%, né? A operação é normal, tirando produtos importados. Mas ele vai pagar o percentual determinando de acordo com o anexo lá do Simples, certo? Vai pagar o recolhimento dele dentro do Simples Nacional. Beleza? Beleza. Mas ele tem que calcular a substituição para o estado de destino, porque existe um protocolo ou convênio determinando essa normativa entre São Paulo e Amapá, certo? Nesse caso específico, ele não vai utilizar a alíquota relacionada ao Simples que ele determina o recolhimento, e sim a alíquota relacionada à operação própria, 7% para efeito de crédito, certo? Segunda questão aqui que é importante a gente estabelecer. Se o teu fornecedor, se o teu remetente for optante pelo Simples Nacional, você vai utilizar a MVA original. Lembra que para cálculo de substituição tributária existe dentro dos protocolos e convênios a MVA original e existe as MVAs ajustadas que você tem que ajustar de acordo com a origem do produto, certo? Se é 7, se é 12, se é 4, de acordo com a alíquota interna de destino, certo? E também utilizando a MVA original. Nesse caso específico, como o remetente, o teu fornecedor, a tua indústria lá em São Paulo é do Simples Nacional, a cláusula 11ª estabelece que não ajusta MVA, utiliza MVA original, certo? Então, outra regra também para as empresas do Simples. E a questão do débito, você vai utilizar, lógico, a operação interna do estado de destino. Eu dei um exemplo aqui, o Amapá, 18%, regra geral, certo? Aí a gente está trazendo um cálculo, né? Para a gente exemplificar essa historinha aqui, para a gente entender como é que funciona isso. Então, um cálculo básico, bem basicão aqui, um produto de R$1.000, lembrando que isso é uma indústria, lá em São Paulo, por exemplo, optante pelo Simples, certo? A origem do ICMS é 7%, a MVA original 40% e a alíquota de destino 18%, certo? Aí um produto aqui de 1.000, a indústria vai pagar, de acordo com o anexo 2, um exemplo lá de 3,2 dentro do rateio. Lembra que o Simples Nacional tem um rateio de ICMS, de PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, CPP, e dentro da segregação, dentro do rateio, tem lá 3,2 de ICMS lá, beleza? Isso aqui é um exemplo fictício, tá? Porém, todavia, para efeito de cálculo de substituição tributária, você vai utilizar o crédito da operação própria, que é 7%, certo? E a MVA original, 40%. A gente não vai ajustar aqui. Lembra que o remetente é optante pelo Simples Nacional. A indústria lá em São Paulo é optante pelo Simples Nacional, certo? Então, R$1.000 vezes 40% de MVA, dá 1.400, que é a base de cálculo de CMS-ST, vezes a alíquota interna. Lembra que a substituição tributária está presumindo-se para efeito de cálculo de ST, que você vai comprar por 1.000, vai vender por 1.400. E sobre 1.400, você vai aplicar a alíquota interna de 18, que vai dar o débito de R$252. Morreu aqui? Não. Ainda tem um crédito, operação própria, operação interestadual, 7%, e tomo o crédito nesta operação, lembrando que isso é operação não cumulativa, certo? O que eu compro na minha origem gera a título de crédito na minha apuração de saída, confrontando com o débito, certo? E eu recolhi aí de ICMS-ST R$182, certo? Nesse caso, o meu fornecedor, ele é signatário do protocolo junto com a Amapá. Então, o fornecedor, o remetente, ele é obrigado a calcular a substituição tributária para eu que estou comprando aqui em Macapá, porque quando eu for revender, já encerrou a cadeia tributária, certo? Porque eu já paguei anteriormente a título de substituição tributária. Continuando aqui, gente, detalhe importante. Eu coloquei esses detalhes importantíssimos que eu tenho identificado recentemente, pessoas me perguntando, algumas consultorias relacionadas a este tema. Primeiro, segregação de receita dentro do Simples. Eu já paguei a substituição tributária aqui, o ICMS, correto? Beleza. Albert, agora eu vou declarar o meu Simples. Sou uma empresa de comércio que comprei da indústria, que a indústria já calculou a substituição tributária, já recolheu antecipadamente esse imposto, certo? Já veio embutido junto ao preço da mercadoria, junto ao meu custo, certo? Então, nesse caso, quando eu for vender, Albert, eu vou recolher novamente o ICMS? Não, gente, isso aqui tem que ter muita atenção. Não recolher o ICMS dentro do Simples Nacional, porque já foi recolhido anteriormente a título de substituição tributária, certo? Então, aquele percentualzinho você vai ter que segregar.
O próprio portal do Simples Nacional, ele faz essa pergunta, certo? Contribuinte substituto, contribuinte substituído, já imposto retido anteriormente por substituição tributária. Então ele faz essa pergunta. E no momento que você faz essa agregação, automaticamente, quando você informa que já foi recolhido anteriormente, você não vai pagar mais dentro do Simples. Lógico, Albas, bora fazer a classificação tributária dos meus produtos. Produtos que são tributados, eu vou pagar dentro do Simples? Sim. Produtos que eu já paguei substituição tributária, eu vou pagar dentro do Simples? Não. Certo? Tanto é que no estado do Simples vem esse detalhamento tributado e não tributado. Agora, lógico, quem vai fazer isso é você, contribuinte, a sua contabilidade. Então, muita atenção nisso para ver se você não está pagando em duplicidade, certo? Então, substituição tributária, pagou antecipado, você não paga mais o ICMS dentro do Simples Nacional, certo? Outro detalhe importante, gente, é o cadastro da emissão de documento fiscal, que você tem que fazer a classificação correta para emitir o seu documento fiscal. Lembrando que empresas do Simples também estão obrigadas a emitir documento fiscal. DANF, por exemplo, modelo 55, certo? Então, CFOP 5465, imposto pago anteriormente por substituição tributária, uma venda interna aqui em Macapá mesmo, certo? E a situação tributária das empresas do Simples é o 500, que significa imposto cobrado anteriormente por substituição tributária. Dentro da tabelinha de CST das empresas do Simples, você tem que fazer também a classificação correta. Não vai classificar 101, 102, porque essa classificação 101, 102 está dizendo que você está tributando. E nesse caso, não, você colocou 500, você está informando que você já pagou anteriormente por substituição tributária. Então observa, gente, que esses detalhes são fundamentais. Por isso que o nosso título desse vídeo aqui é justamente esse comparativo. Empresas do Simples recolhe substituição tributária, ICMS por substituição tributária? Sim, recolhe, certo? Não é somente as empresas de regime de apuração normal, lucro presumido, lucro real, que a gente faz esses comparativos, certo? Mas também empresas do Simples recolhe também. Albas, detalhe, não é o tema do vídeo, mas ICMS diferencial de alíquotas, empresas do Simples recolhe? Também recolhe. Mas no próximo vídeo a gente vai estar tratando mais sobre esses temas aqui para vocês. E lá no canal do YouTube você tem bastante conteúdo da J Soluções informando detalhes importantes. Mas se você quer saber mais, não esqueça de mandar perguntas, sugestões e sempre acompanhar os nossos vídeos. Tá certo, gente? Um abraço e a gente se vê.